Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos aí. Apesar do frio enorme, até peço aqui perdão por eu estar um pouco mais despojado aqui hoje, mas é que o frio tá de lascar hoje, -1 grau. Tô até pensando 1000 vezes se vou tomar banho ou não, só para vocês terem uma ideia de como tá o treco aqui em Curitiba hoje. Como dizem, né? Os antigos, no frio a gente não sua mesmo, então que se lasca o banho. Vamos ver, talvez eu estique aí um dia a mais. Eu tô brincando, lógico. Tem que tomar banho, senão, né, eu não posso nem entrar na cama hoje. Mas, meus amores, estão dando continuidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Era Vargas, ainda mais especificamente sobre o governo provisório. Então, eu peço uma licença de vocês aqui para eu poder compartilhar o arquivo que será trabalhado aqui, ok? Muito bem. Então é o seguinte, galera. Eu já havia trabalhado com vocês a questão da Revolução de 1930, como Vargas chegou ao poder, quem o apoiou, quais eram as forças interessadas na Revolução, quem saiu perdendo com a Revolução, etc. E o contexto histórico do momento. E isso, evidentemente, acaba sendo importante para compreender o governo provisório, que nós vamos estudar agora. Bom, primeira coisa importante, né? O governo provisório, então, ele teve início em 1930, né, o ano da famosa Revolução de 1930, e se estendeu até 1934. Mas os historiadores chamam esse período de governo provisório por quê? Porque Vargas não foi eleito, né? Ele foi alçado ao poder através daquela manobra envolvendo, inclusive, os militares em 1930, que tinham acusado a chapa de de Júlio Prestes, ok? Apoiado por Washington Luiz, de ter praticado corrupção nas eleições. E a Aliança Liberal, então, teve o apoio ali de forças militares, alguns generais, como nós estudamos, acabaram destituindo Washington Luiz, que era o presidente, Júlio Prestes nem tinha assumido ainda, colocando Getúlio Vargas como presidente. E se chama provisório porque não teve uma Constituição, ele não governou com uma Constituição, né? Porque ele suspendeu, logo após tomar posse, em 3 de novembro, Vargas foi alçado à condição de chefe em 3 de novembro. Logo depois disso, Vargas suspendeu a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Então, dá para vocês entenderem o porquê que esse período ficou conhecido como governo provisório. Portanto, o governo provisório era Vargas, não se esqueçam, ele governou sem uma Constituição, ele governou através de decretos, ok? Eu vou até destacar aqui, peço perdão se eu fizer caca, mas é que eu estou improvisando tudo aqui. Já deu para vocês perceberem que os slides melhoraram bastante, não é mais fundo branco, é fundo bege. Então, estou melhorando bastante no meu design. Talvez um dia até coloque um GIF, algum efeito especial, algum treco. Como eu não sei, que se lasque, dando para vocês entenderem, tá bom. Então, veja, governo provisório governou sem uma Constituição, porque anulou a Constituição de 1891, e governou por decretos, ok? Ou seja, por canetadas. Ele ia decretando lá algumas determinações e eram necessárias que elas fossem obedecidas. Como, por exemplo, um desses decretos, ele fechou, tá? Vários órgãos ligados ao poder legislativo, como o Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados e o Senado, ok? As assembleias legislativas e câmaras municipais foram fechadas, literalmente destituídas. Lembrem vocês que a Aliança Liberal, que apoiou Getúlio Vargas, tinha como princípio que as eleições até 1930, elas eram fraudadas, eram corrompidas, eram muitas vezes manipuladas pelos coronéis. Então, todo mundo que tinha sido eleito, todos foram considerados, digamos assim, não sendo eleitos, evidentemente, pela chapa do Vargas, eram considerados corruptos, imorais, e, portanto, novas eleições deveriam ser realizadas, sabe-se lá para quando, para que essa situação fosse, digamos assim,
resolvida. Então, o período provisório também tinha essa função de purificar, entre aspas, a política nacional. Tanto é que não apenas no legislativo Vargas se meteu, ele também nomeou, ok? Nomeou interventores para chefiar os governos estaduais, a maioria, percebam aqui, ligados ao movimento tenentista. Quem quiser saber um pouco mais desse movimento tenentista, recomendo que assistam aí a primeira aula da Era Vargas, a Revolução de 30, e também estudem, evidentemente, porque essas aulas aqui são apenas introdutórias, são apenas resumos dos resumos, para que vocês possam fixar algumas coisas. Os tenentes eram militares de baixa patente que apoiaram Vargas na Revolução de 30 e que tinham, desde 1922, uma participação crescente na política nacional, combatendo as velhas oligarquias, que também foram combatidas por Vargas, como a gente também viu no último vídeo lá. Bom, então veja, ele destituiu os governos estaduais e começou a nomear interventores, pessoal. O que é nomear um interventor? Os governadores não foram eleitos durante o governo provisório. Eles foram indicados por Vargas, certo? Então é evidente que ele colocou pessoas de sua confiança, pessoas que lhe apoiavam e destituiu todos os seus inimigos políticos. É óbvio. E assim ele, né, tinha como objetivo uma sustentação política e mais força, ok? Para governar. Muito bem. Demonstrou preocupações com a questão social, como nós veremos, inclusive, em toda a continuidade da Era Vargas, as políticas trabalhistas, os acenos que Vargas fazia aos trabalhadores, ok? Principalmente no que diz respeito ao espaço urbano, com várias leis, Ministério do Trabalho, tantas coisas que ele realizou ao longo de seu governo. Mas isso já começa no governo provisório, ok? Como, por exemplo, os decretos de nacionalização das riquezas nacionais, que ele começa a fazer. Muito bem, ou seja, todas as riquezas de base para a indústria que estivessem em solo nacional, literalmente fariam parte de um poder de exploração pelo governo nacional, pelo governo brasileiro. Porque naquela época ainda havia essa necessidade do governo realmente controlar, pelo menos era o que pensava Vargas, a indústria de base no Brasil, como nós veremos também adiante. Bom, também nesse governo provisório, ok, em que pese os decretos destituindo os órgãos legislativos e os decretos destituindo os governadores, substituindo-os por interventores, Vargas estabeleceu um Código Eleitoral Brasileiro em 1932, isso aqui era uma promessa da Aliança Liberal, já na campanha, quando Vargas era candidato ainda, criando a Justiça Eleitoral, que não havia no Brasil. Lembre que quem comandava as eleições durante a República Velha eram os próprios candidatos e políticos envolvidos no processo, o que não era uma... Então, portanto, não era um órgão independente que cuidava da questão da eleição no Brasil, como existe hoje, o TSE, né? Os TREs, que auxiliam também o Supremo Tribunal Eleitoral aí, no Brasil. Bom, vamos lá então, continuando. Introduziu o voto secreto, que também era uma promessa de campanha e um desejo dos tenentes, desde o movimento tenentista, porque eles acreditavam que a instituição do voto secreto diminuiria o poder dos coronéis, porque os coronéis aplicavam voto de cabresto, como a gente tinha estudado, né? E aquilo que era já uma reivindicação das mulheres, as mulheres que vinham lutando desde algum tempo, né, pela participação na política, a introdução do voto secreto e do voto feminino, ok? Tanto é que como nós veremos, já para as eleições da primeira Assembleia Nacional Constituinte da Era Vargas, né, em 1933 e em 1934, que essa Assembleia se reúne, nós teremos a participação de uma mulher já eleita, ok? Graças a essa instituição do voto feminino. Muito bem. Embora Alzira Soriano já tivesse sido eleita prefeita na cidade de Natal, lá no Nordeste,
não me falha a memória, em 1928, mas eu peço perdão se eu estiver esquecendo as datas, tá? Já tinha acontecido uma exceção à regra, mas as mulheres não tinham ainda o direito ao voto, tá? Então, aqui está a grande inovação desse novo Código Eleitoral brasileiro. Porém, os analfabetos continuaram de fora. Vocês devem lembrar que os analfabetos só passaram a ter direito, ok? Nossa, como eu falo ok, né? Meu Deus do céu, ok, que saco. Nem eu aguento mais tanto ok. Vou parar de falar ok. Meus amores e minhas amoras, percebam vocês que os analfabetos continuaram de fora. Eles só vão ter direito constitucional a poder votar em 1988, na atual Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Ok? Ok, falei ok de novo. Oh, meu Deus do céu, que vício de linguagem do Jânio. Mas vamos em frente. A Revolução Constitucionalista ou Guerra Paulista. Nem tudo foram flores para Getúlio Vargas no governo provisório. Uma outra característica muito importante, além daqueles decretos que fizeram com que Vargas governasse de forma provisória, vocês não devem esquecer a Revolução Constitucionalista, também conhecida como Guerra Paulista, que ocorreu em 1932. Bom, as elites, principalmente de São Paulo, não apenas elites, mas diversos setores da sociedade, começaram a desconfiar dos decretos que Getúlio Vargas estava realizando, estavam começando a ficar descontentes com o que Vargas estava realizando. E sem falar na promessa de uma Assembleia Nacional Constituinte que Vargas não colocava em prática. Tá? Os anos foram passando, chegou-se já em 1932 e as coisas não tinham mudado a contento, como Vargas tinha prometido. Tudo isso aí foi gerando um desgaste, principalmente em São Paulo, porque vocês devem lembrar que Vargas concorreu com Júlio Prestes, tá? E a intervenção de 1930 destituiu Washington Luiz, que era o atual presidente, que cederia o cargo a Júlio Prestes, que tinha sido eleito. Então, a oligarquia paulista tinha eleito, tá? Tinha conseguido eleger Júlio Prestes, que não tomou posse. Vargas não só toma o poder através daquele golpe, como ainda nomeia, tá? Um governador em São Paulo que não era de agrado dos civis no Estado. Muito bem, como nós veremos. Então, percebam que o quadro era complicado para Getúlio Vargas em São Paulo. Assim, o Partido Republicano Paulista reaproximou-se do Partido Democrático, ou seja, partidos que tinham até uma concorrência eleitoral em São Paulo se uniram, formando aquilo que foi chamada de Frente Paulista, Frente Única Paulista, a FUP, ok? Parece nome de torcida organizada, né? São o Palmeiras, parece que tem a TUP, né? Torcida uniformizada do Palmeiras, tá ligado, mano? É nós, torcida organizada, mano. TUP. Nossa, organizado, não sei o que tem de organizar as torcidas, mas de boa. Respeito, lógico. Vamos lá. Não sei, vamos ver. Então, descontentes com o interventor João Alberto Lins e Barros, exigindo que o interventor fosse o civil paulista. Uma outra coisa que gerou descontentamento, tá? Foi a nomeação do interventor, certo? O João Alberto Lins de Barros. E eles passaram a exigir um interventor civil, eles não queriam um militar, eles queriam um civil a contento dos paulistas, evidentemente. Ok? Então, tudo isso aqui foi gerando um clima pesado. Vargas, percebendo que a chapa estava esquentando, até cedeu em partes à vontade dos paulistas, nomeando Pedro de Toledo como governador do estado, mas manteve o secretariado, ou seja, o resto todo do executivo, que corresponde às secretarias, educação, saúde, todas essas coisas aradas que ainda existem até hoje, beleza? Ele manteve aquele núcleo duro que ele tinha já nomeado junto da intervenção anterior. Bom, e o comando da força pública, né, das forças de segurança. Tudo isso aqui não agradou 100% os paulistas. O movimento, então, passou a exigir eleições e uma Assembleia Constituinte, ou seja, eleições não apenas no Estado, mas no Brasil como um todo, e a formação de uma Assembleia Constituinte,
pois eles sacaram que a única forma de tirar Vargas do poder era novas eleições, mas com uma nova Assembleia Constituinte, com mudanças, digamos assim, que atendessem todos os setores da sociedade, principalmente, evidente, aqueles que foram prejudicados com a intervenção de Getúlio Vargas. Foram muitos protestos, tá? E em um dos protestos que os paulistas que os paulistas realizavam, meu Deus do céu, 4 estudantes foram mortos em confronto com a polícia. Você sabe que manifestação no Brasil é algo corriqueiro desde aquela época, e nem sempre elas são pacíficas. Então, nessa aqui, por exemplo, no conflito com a polícia, estudantes com o nome de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram mortos pela polícia, dando origem a um acrônimo, tá? Que é uma abreviação, tá? Dos nomes, uma abreviação, né? Acrônima, que eu falo, né? Vocês entenderam? Porque, sei lá, é um acrônimo em homenagem a esses 4 estudantes, que ficou conhecido como MMDC, que virou um símbolo, tá? Das forças paulistas contra Getúlio Vargas. Tanto é que nesse cartaz aqui, ó, de convocação da população a lutar contra Vargas, nós temos aqui na farda do sujeito aqui as iniciais MMDC. E é interessante aqui, né, a frase, ó, consulte a sua consciência. Até quando você vai ficar aí paradão enquanto a democracia e os nossos direitos estão sendo, né, destituídos, digamos assim. O que está escrito ali, meu Deus do céu? Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. Então, cartazes como esse, muitos outros, convocando o alistamento, não apenas de militares, tá? Mas da população como um todo, a lutar contra as forças do governo federal, começaram a ser colados em São Paulo, convocando a população. É óbvio que a morte desses estudantes gerou uma comoção geral. Você sabe que estudante gosta de protestar, desde aquela época. Nem sempre com razão, mas às vezes sim. A luta armada teve início em 9, falo brincando, tá, pessoal? Não vão, professor, contra protestos, isso aqui. Cara, eu sou de boa. A luta armada teve início, então, em 9 de julho. Foi uma guerra civil sanguinolenta, ok? Então, vocês têm que entender o seguinte, o Brasil é um país pacífico, não tem guerra, né? O Brasil é um país de boa, que aceita tudo. Galera, claro que não. Cutuca a ferida do povo para você ver se o povo não se manifesta. Claro que se manifesta. E não só isso, não, né? Não só isso, veja, uma guerra civil em grandes proporções, lembrando que São Paulo já era um grande centro econômico, industrial do Brasil, industrial para os padrões da época, evidentemente, né? A população já tinha crescido consideravelmente durante a República Velha, foi a cidade que mais cresceu. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Veja só, foram mobilizados 30 mil pessoas, tá? Para combater de diversos setores, desde a elite até pessoas comuns, militares, policiais, etc. Ok? Apenas um estado da federação ajudou São Paulo. São Paulo acreditou que conseguiria mobilizar demais forças da federação, né? Mais federações, mas não conseguiu, mais unidades federativas, mas não conseguiu. Apenas o Mato Grosso, tá? Que na época não era dividido, né? Mato Grosso do Sul, como é hoje, era só um estado gigantesco ali, apoiou São Paulo, mas não foi suficiente, é óbvio. E em 3 meses as forças paulistas foram derrotadas. Porém, isso desgastou muito o governo provisório de Vargas. E aqui Vargas já começa a mostrar sua habilidade em permanecer no poder, tá? Ele tirava de um lado e dava de outro, para todos os setores. E assim ele ia conseguindo colocar em banho-maria a sua permanência no poder. Ou seja, apesar dos paulistas terem sido derrotados, Vargas não deixou de atender eles em parte. E o que Vargas convocou, então? Convocou a tão esperada Assembleia Nacional Constituinte, que se organizou de 1933 a 34, ok? Essa importante, então, Assembleia Nacional Constituinte, que foi a Assembleia Nacional que
realizaria, então, uma nova Constituição em substituição da Constituição que foi destituída por Getúlio Vargas lá, a de 1891. Então, aqui nós temos a segunda Constituição, será promulgada aqui a segunda Constituição republicana, sendo a terceira Constituição da história do Brasil até o momento. Bom, então, sobre essa Constituição nós falaremos no próximo momento, quando for falar do governo constitucional de Vargas, que é uma fase até mais longa, mais intensa, com mais complicações em relação à era Vargas e alguns pontos importantes. O que é importante vocês entenderem aqui, então, provisório, porque governo provisório, porque ele não governou com uma Constituição, ele governou através de decretos, foram destituídas as assembleias, foram tirados dos cargos os governadores de então e nomeados interventores, e a Revolução Constitucionalista, muito importante, que apesar de ter sido derrotada, conseguiu convencer Vargas a convocar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui já com as mulheres tendo direito ao voto, beleza? Tanto é que nós percebemos aqui nessa foto das reuniões da Assembleia Nacional Constituinte, início de 1934, nós temos aqui a foto da deputada, não apenas votou, mas foi eleita a deputada Carlota Pereira Queiroz, a primeira deputada federal eleita no Brasil. Ela foi eleita, então, para formar a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Ela era médica, muito respeitada já, e conseguiu chegar aí a esse cargo. Beleza, pessoal? Galera, como eu não deixo de fazer, hoje eu não trouxe uma mensagem, uma reflexão, tá? Para vocês, mas eu gostaria de que vocês, respeitosamente, fechassem os olhos. Eu gostaria de fazer uma oração para vocês aí, pedindo uma bênção de Deus para a vida de vocês. Deus amado, muito obrigado por todos os estudantes que aqui estão observando esse vídeo. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe suas famílias, acalme os corações nesta reta final para os estudos, que eles possam se concentrar, que eles possam se dedicar, que as suas famílias sejam abençoadas e guardadas dentro do possível, papai, desta pandemia e de tudo que tem ocorrido, pai. Que o Senhor os abençoe, os ilumine e os guarde. Em nome de Cristo, Santo Jesus. Amém. Galera, é isso aí. Um abraço a todos. Deixa eu parar a gravação aqui. Espero que vocês fiquem bem e até um próximo encontro aí. Abraço.